Gente, eu assisti recentemente aquele filme Noiva em Fuga e, meu Deus, que bomba é aquela? Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas, mais precisamente um pato no poste. Bom, a minha ideia inicial em fazer filmes Pato no Poste era falar de filmes que não fossem conhecidos e trouxessem uma reflexão, mas como a linha geral é filmes que tragam alguma reflexão, eu acho que esse filme se encaixa aqui e nós podemos conversar sobre ele. Mas, começando, Noiva em Fuga é aquele tipo de filme que eu já tinha visto trechos, mas nunca tinha assistido o filme em si. Eu via muito passar chamadas dele no SBT, acho que era Cinema em Casa. Enfim, a sessão da tarde do SBT, que tinha um logozinho com um cinema, uma pipoca, eu acho que era isso, cinema em casa. E eu já tinha visto alguns trechos, mas não lembrava do que se tratava. Até que eu fui fazer uma viagem e eu baixei esse filme pra assistir. Acabei não assistindo e recebi o aviso que o download ia expirar, então eu resolvi sentar e assistir. E meu Deus, que bomba! Não é à toa que nossa geração atual tem uns seus problemas com relacionamento, porque se esse era o padrão do amor, Jesus, a gente estava muito perdido. Contando a história de forma geral. O filme vai contar a história de um jornalista de Nova York, o Rick Guerrara, que é um cara famoso, ele tem uma coluna conhecida e tal. E ele também é famoso por escrever mais de última hora. Ele tá sentado num bar, tendo uma coluna para entregar e sem saber o que vai escrever. Ele é um colunista mais ácido com as mulheres, tudo, e está ali tentando encontrar um tema. Até que um cara para ele no bar e fala sobre um tema para ele escrever sobre uma mulher que arrasa corações e que já deixou homens no altar e que é uma pessoa horrível e afins. Ele acaba ouvindo aquela história e, na falta de coisa melhor, faz uma coluna bem ácida falando sobre a Maggie Carpenter. Só que essa coluna dele não fala todos os fatos reais. Ele traça ela como uma destruidora de homens, sem coração, que já fugiu várias vezes, só que ele aumenta a quantidade de fugas dela e faz realmente um texto extremamente ofensivo, levando a Maggie a escrever uma carta para o jornal, uma ameaça de processo, e ele acaba sendo demitido. Depois de sua demissão, nós esperamos que ele vá se retratar, falar qualquer coisa, não. Ele resolve ir até a cidade da Maggie para saber se essa noiva, que ele apelida de noiva em fuga, por já ter deixado alguns noivos no altar, se essa mulher ia realmente se casar, já que ela estava noiva pela quarta vez. Então ele vai para a cidade no interior em que a Maggie mora. A Maggie é interpretada pela Julia Roberts e o Rick é interpretado pelo Richard Gere, que já tinham feito Pretty Woman, então, em tese, eles tinham uma grande química, que nesse filme, na minha opinião, não parece coisíssima nenhuma. E ele vai até essa cidade. E ele começa a provocar a Maggie, começa a perguntar às pessoas em volta pra saber um pouco mais dela e tal. E à medida que o Rick vai avançando naquela investigação dele, a Maggie vai se sentindo também pressionada por aquilo tudo. Nós vemos que ela é uma mulher que não é a melhor das pessoas do mundo. Ela tem muito esse hábito de flertar. Nós vemos em um determinado momento do filme que ela acaba flertando com o marido da própria amiga, que foi namorado dela no passado, o que é uma cena muito errada e que a amiga fala que se sente um pouco desconfortável e ela só pede um pedido de desculpas michuruco, e é o Ikki que mostra pra ela o que ela tá fazendo naquela situação. Mas ela é muito autocentrada, sabe? E ela não tem uma personalidade muito firme. Quando o Ikki começa a ver os ex-namorados dela, uma coisa que ele percebe é que pra cada um deles, ela gostava de um tipo de ovo, ou seja, ela se adaptava muito àqueles relacionamentos pra caber neles, pra ser a pessoa ideal. Ela, pra um, fingiu que tinha uma tatuagem, pra outro, fingiu um determinado tipo de gostos. Ela ia meio que se adaptando e se camuflando. E nesse quarto pro casamento que está programado pra acontecer, está acontecendo a mesma coisa. Ela tá planejando fazer uma subida em montanha com esse noivo. Toda a dinâmica do relacionamento deles não parece pautado na real personalidade dela, porque ela parece não conseguir ser ela mesma. Ela quer ser adulada e nessa busca por ser adulada, ela se anula. E o embate dela com o Ikki começa a ser feito e eles parecem entrar numa dinâmica de ele tem sentimento por ela tem por ele, e uma coisa assim muito insta-love, sabe? Eles não têm uma conversa profunda que justifique um se apaixonar pelo outro. Tá certo que é uma comédia romântica, mas eu posso exigir um mínimo de desenvolvimento, o que eu sinto que não houve aqui. E aí vai passando esses dias até que chega um determinado momento, o Ikki no ensaio de casamento acaba beijando a Maggie, meio que nesse momento termina o casamento que ia ter, ela já fica assim, meu Deus, essa foi antes do altar, o noivo faz até uma piada que pelo menos foi antes do altar, e o Ikki decide ir adiante, ele fala pra Maggie pra ela casar com ele.
Assim, na lata. O Rick já tinha sido casado um dia, era divorciado, e resolve que ele vai casar com ela. E a Meg aceita esse casamento. E o grande objetivo do Rick é fazer com que ela não fuja no dia. E ele diz pra ela se focar só nele, o que parece estar dando certo em até determinado ponto, até que a Meg pega e é dispersa pelos flashes dos fotógrafos, enfim, fica com medo, corre e vai embora. O Rick corre atrás dela, mas ela foge totalmente e assim se encerra o quarto casamento. E nesse momento que ela deixa o Rick no altar, nós sentimos que ele fica abalado com aquilo, porque ele achava que ele ia conseguir domar e que ela não fugiria com ele. Mas nós vemos também que ela não se conhece. E esse é o único ponto que ela aprende sobre ela mesma, que ela ainda não se conhecia. E vai testando a partir daí vários tipos de ovos para descobrir de qual ovo ela gostava. E depois, até de descobrir qual tipo de ovo ela gostava, ela volta para falar com o Ikki. Pede uma outra chance e no final das contas eles acabam se casando. Numa cerimônia no meio da semana, sem praticamente ninguém, para facilitar com que ela não fuja. E aí ela não foge e basicamente termina o filme. Só que esse filme como um todo, pra mim, é uma grande bomba. Primeiro, eu não sei se ele seria um filme que teria funcionado ou teria público se a Julia Roberts não fosse a Julia Roberts. Porque se a gente botasse uma mulher de qualquer beleza mediana, ela ia parecer uma grandíssima otária fazendo aquilo tudo. O que ela de fato é. Ela é má. Porque se ela sabia que ela não estava totalmente comprometida com aqueles relacionamentos, por que ela esperava chegar até o altar? Ela não tinha nenhuma responsabilidade afetiva por ninguém. Nós não vemos ela fazer um processo de pedir de fato desculpa. Todas as pessoas daquela comunidade seguem como se aquelas fugas tivessem acontecido e fossem parte do passado, fazem piada com aquilo, mas ninguém meio que trata os problemas que ficaram, as dores de quem ficou para trás. Ela não volta para falar com as pessoas de uma forma muito boa. E de certa forma ela espera que ela vai ser perdoada e ela de fato é. O que pra mim é muito contraditório, sabe? Porque ela magoava as pessoas muitas vezes, até com um pouco de intencionalidade, por ela não se conhecer, e ela não voltava atrás pra tentar reparar aquilo. Pra mim é um grande festival de responsabilidade afetiva. Ela queria ser amada e nesse desejo dela por ser amada, ela feria qualquer pessoa no meio do caminho, porque a vida dela era pra ela e voltada pra ela. Ela dá em cima, mesmo que de certa forma, só flertando com o namorado da amiga, com o marido, na verdade, da amiga, pra mim é um grande exemplo de como ela não era uma mulher boa, sabe? E eu acho muito problemático esse tipo de filme, esse tipo de narrativa que vão encontrando espaço dentro da cultura popular, porque as pessoas vão normalizando atitudes ruins. E pra mim, quando nós vemos esse filme como um todo, a Megan não é uma pessoa legal, não é uma pessoa que deva ser referenciada ou ter um final feliz no final. Ela devia passar por alguma consequência das próprias atitudes dela. Seja o ostracismo, seja ficar sozinha pra se conhecer por mais tempo, mas é claro que é uma comédia romântica, então precisava ter um final feliz. Eu acho que a grande conclusão que eu tiro desse filme é que, meu Deus, pessoas confusas causam um estrago generalizado na vida dos outros. E se a pessoa não aprender a se amar, ela não vai ser capaz de amar ninguém. De uma forma muito porca, assim, eu estou dando minha opinião, então você pode discordar, é livre pra isso. Mas pra mim foi de uma forma muito porca. De uma forma muito porca, é um pouco a conclusão do filme, porque só quando ela conhece o tipo de ovo dela, ou seja, quando ela se conhece, é que ela está de fato pronta pra ter um relacionamento e um compromisso mais duradouro. Mas isso não podia ser antes de levar 4 caras pro altar e fugir em todos eles? Sabe, o custo, a humilhação pública, a forma como essas pessoas se sentiram depois e a forma como todo mundo se perdoa, eu acho extremamente frívola, sabe? Não acho que ninguém tem que ficar com ódio eterno de uma outra pessoa, mas as atitudes têm consequências. E a Meg, em nenhum momento, eu sinto que ela arca de fato com as consequências das ações dela. E é aquilo, né? Eu acho que muito da passada de pano vem por ser a Julia Roberts, então, enfim, ela é bonita e estaria acima, talvez, desse escrutínio social. Mas na realidade da vida, se nós conhecêssemos uma Meg, nós provavelmente ficaríamos muito irritados com ela. E sério, esse filme como um todo, pra mim, é um grande festival de irresponsabilidade efetiva e de do que não fazer. O Ikki começa o filme sendo um homem amargurado que não gostava de mulheres e termina o filme casado. E pra mim, toda essa construção de um estágio pro outro não passa por um arco de redenção e de amadurecimento do personagem. É mais um romance um pouco mais forçado do que deveria. Mas é assim mesmo. É um filme de 99, a gente tá falando de 26 anos atrás. Mesmo pra 26 anos atrás, eu acho um filme muito atrasado nesses aspectos. Recomendo assistir ele? Não. Talvez só se você, como eu, tivesse uma curiosidade sobre como era o filme de fato por já ter visto partes deles. Mas eu teria continuado feliz só vendo as partes da sessão da tarde. E talvez é isso, a única conclusão desse pato no poste talvez seja que pessoas confusas causam grandes estragos e feridas emocionais nos outros. Mas esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!